Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou o José Heitor e hoje eu vou lançar uma nova minissérie pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre todo o processo da minha coleção. Pra quem não sabe, eu estou me formando em moda e estou no processo de fazer a minha coleção de conclusão de curso. Então, teremos, em alguns meses por aí, alguns vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do processo da coleção, de estar fazendo ela. E hoje vai ser o primeiro vídeo onde eu vou falar como surgiu as ideias, por que veio o objetivo, o que eu tive de ideia para fazer a coleção. E vou explicar tudo pra vocês, todos os experimentos que eu fiz. E é isso, gente, mas antes de mais nada, eu espero que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, que vai me ajudar muito aqui no YouTube. E me seguem lá no Instagram para quem não me segue ainda lá. E agora bora pro vídeo de hoje. Bom, eu decidi fazer essa série justamente para mostrar um pouquinho do meu processo criativo. Às vezes eu falo muito da teoria, mas eu não falo tanto na prática. Então, hoje eu vou começar essa minissérie mostrando como eu estou desenvolvendo a minha coleção de conclusão de curso, como eu falei para vocês. E essa série vai ter alguns vídeos durante os próximos meses. Eu não sei ao certo quando vai sair os vídeos, porque eu estou no processo de fazer a coleção. Então, ao longo de eu estar fazendo a coleção, eu gravo para vocês, para mostrar para vocês todos os processos, ou os principais processos da coleção. Bom, então, para começar, o nome da minha coleção se chama Pipa. Ela é toda inspirada no objeto pipa, e eu comecei a refletir sobre ela, sobre o que eu queria para minha coleção de conclusão de curso, lá em 2019, ali no início de 2019, quando eu fui fazer intercâmbio. E lá no intercâmbio eu comecei a ter algumas ideias e fui aprendendo com a faculdade de lá algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, ter um objetivo de coleção que é extremamente importante. Então lá foi surgindo as ideias. E com isso, eu sabia que eu gostaria de trabalhar com novas formas e volumes não tradicionais num corpo, ou numa silhueta, num manequim. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer que relacionasse esse primeiro objetivo que eu tive, que era trabalhar com formas e volumes. A partir do momento, então, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com essas formas, esses volumes não tradicionais, que não eram vistos no corpo ou em projetos anteriores de outras pessoas, eu decidi encontrar um objeto que pudesse me ajudar nisso. E nisso eu fiquei pensando que o objeto podia ser, que refletisse no meu trabalho, que fosse uma coisa legal e que eu curtisse trabalhar com ele. E nisso veio a pipa. Foi um objeto que eu fui fazendo a pesquisa e vendo que teria muitas possibilidades de trabalhar com ele. Então, a partir dele, eu comecei a fazer todos uns estudos sobre formas que as pipas possuíam, como as pessoas construíam as pipas, se era só o formato de losango ou se tinha outras formas. E nisso eu vi uma imensidão de possibilidades de formas e volumes que as pipas tinham e que as pessoas criavam. Então isso me inspirou para eu começar a pensar que sim, era possível utilizar o objeto pipa para fazer a minha coleção. Então, depois que eu tive esses insights do objeto pipa e de ter a vontade de trabalhar com novas formas e volumes, eu deixei ele de lado um pouco, porque eu estava fazendo intercâmbio. Então eu estava fazendo outro projeto, uma outra coleção, junto com os meus colegas lá da Suécia. Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu realmente me dediquei nessas pesquisas, nesses pensamentos, o que eu realmente queria. E foi quando eu voltei para o Brasil que eu realmente defini o objetivo que eu queria, que era trabalhar com o objeto pipa e desconstruir esse objeto pipa para trazer novas formas e volumes não tradicionais no corpo humano, na pessoa que estiver vestindo a coleção. E com isso eu também comecei a pensar que eu gostaria de trabalhar com um tecido meu próprio, feito por mim. Então comecei a também pesquisar sobre se era possível trabalhar com tear manual ou não. Então foi aí que foi começando o desenrolar da coleção. E foi uma decisão muito minha de querer experimentar isso. Não foi uma necessidade, mas eu acho que esse design têxtil vai casar com toda a coleção e todos os pensamentos da desconstrução do objeto pipa. E realmente funcionou nos testes que eu fiz. Eu comecei então com o tear manual.
um bem pequeno que eu fiz em madeira. Eu vou até mostrar pra vocês, espera aí que eu vou pegar. Bom, fui ali pegar os dois teares que eu fiz lá no início do experimento. Um é esse, minúsculo aqui. Não sei se dá de ver, mas ele é bem pequeno. Eu fiz realmente ele para testar como eu conseguiria fazer o tear manual e utilizar os fios de lã, experimentar as cores, a textura, mas num pequeno formato para eu não me desdobrar, porque eu acho que não precisa. Tendo uma amostra já é suficiente para você entender se vai realmente funcionar. Quando funcionou, eu percebi, bom, então eu vou ter que começar a aumentar esse tear manual, porque se eu quiser fazer um tecido lá na frente, eu preciso ir testando mais teares e maiores o volume. Então foi aí que eu fiz esse daqui, que é bem maior. Ele é de chão, é quase um cavalete. E eu comecei a também fazer os testes nele. Eu tenho 2 testes, eu vou mostrar pra vocês o resultado que ficou. Eu achei que ali eu decidi, bom, é isso que eu quero, tá se encaixando tudo. E nisso esses teares foi tipo o divisor de águas pra eu entender que tava dando certo a coleção. Porque eu acredito muito que quando você experimenta as coisas, eu já falei isso inúmeras vezes, você vê o potencial da tua coleção, do teu projeto, e se vai funcionar ou não. Porque não adianta ter uma ideia mirabolante e não funcionar. Mas antes de mostrar o resultado desses design testers, dessas amostras que eu fiz, eu queria muito falar para vocês que sim, eu fiz toda aquela parte de conceito, de painéis, de textinhos, de moodboard, de catar referência de outras pessoas. É um trabalho que sim, eu fiz da melhor maneira possível, mas eu não gosto. Eu acho que é importante, mas não tão importante do que eu fiz aqui de experimentar, de ter um objetivo, de ir lá fotografar todas as partes. Mas sim, eu fiz todos esses painéis, todos esses textinhos. E eu não vou me prolongar aqui nisso, porque eu não acredito muito no meu trabalho. Mas sim, é muito importante, mas pra mim eu tava indo pra uma direção um pouco diferente de ficar nesses painéis. Então eu fiz, estão guardados, mas acabei não usando, então eu não vou me prolongar. Mas tenho eles, então não pensem que eu não fiz, eu fiz e fiz todos do jeito que tinha que fazer. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os 2 testes que eu tenho aqui desse tear aqui, que são os principais pra mim, que foram os carros-chefes pra eu poder entender que sim, eu ia conseguir fazer o design test de 2 metros, que era o meu desejo. Bom, eu tenho os 2 aqui então. Como vocês podem ver, eles estão bem coloridos e era realmente a proposta que eu queria. Eu queria as cores primárias, principalmente, que são utilizadas na maioria das vezes quando se cria a pipa, quando se tem o papel para fazer a pipa. Então, realmente comecei pelas cores primárias e fui pegando cores específicas, como laranja, rosa, para adicionar na qualidade estética do que eu achava que era interessante. Então eu tentei brincar com várias texturas também, diferentes lãs. E nisso eu fui vendo que era isso que eu queria mesmo. E eu vou continuar com o projeto assim. Já tá decidido os 3 looks que eu tenho que fazer. Então são 3 design tests diferentes que eu preciso fazer. Já estão definidas as cores, não vou falar ainda pra vocês. Talvez eu fale nos próximos vídeos. E esse foi o último teste que eu fiz nesse tear aqui, antes de eu parar com eles, para eu fazer outros testes que eu tinha que fazer. Então esse foi também o último, eu comecei a brincar com outras texturas também, gostei de muitas das coisas que eu fiz nesse. E vou adicionar também nos designs finais que eu tenho que fazer. Então é isso que fica para esse momento aqui. De você experimentar algumas coisas diferentes do que você não tá habituado. Eu nunca fiz isso, eu nunca usei um tear na vida. E eu tive muita dificuldade, por exemplo, em matéria de textos na faculdade. Não era uma matéria que eu gostava muito. E no final das contas eu acabei usando isso na minha coleção de conclusão de curso. Depois que eu terminei essa parte de experimentação, eu fui para outras experimentações, porque na minha cabeça eu acreditava que eu tinha que testar essas formas e volumes que estavam na minha cabeça em relação ao objeto pipa em um manequim e um corpo humano. Então eu realmente peguei um tecido, um TNT vermelho de 2 metros e eu comecei a brincar como se fosse uma mulagem no manequim e comecei a tirar várias fotos. Eu acho que eu tenho mais de 100 imagens com diferentes formas e volumes que eu acabei criando
no manequim, e isso foi também uma parte super importante, porque aí entrou a minha referência própria, a minha referência autoral do meu trabalho, onde eu não precisei buscar novas formas, novos volumes de inspiração de outras pessoas. Eu consegui fazer isso com as minhas próprias ideias e com as minhas próprias fotografias. Tem inúmeras fotografias, algumas eu descartei, outras eu coloquei na minha coleção. E foi simplesmente pegar um TNT, que seria o substituto do design têxtil, para eu começar a fazer de uma vez essas fotos de diferentes formas e volumes. E a partir disso eu fui escolhendo quais eram as melhores e quais formas poderiam se encaixar dentro da coleção. Então eu vou deixar aqui para vocês também algumas fotos que eu gosto bastante. E eu também fiz no meu próprio corpo a mulagem, eu fui pegando e alfinetando em mim mesmo o TNT, e nisso trouxe uma outra abordagem também de você estar com um corpo humano que vai caminhar, que vai se mexer, e isso dá um aspecto totalmente diferente para as fotos e para esses testes de formas e volumes. E foi um estudo muito prático e muito simples de se fazer, que se transformou numa referência minha totalmente nova e que eu vou guardar para sempre para mim. Eu sempre vou poder ali revisitar isso e trazer em outros projetos que eu vou fazer futuramente. Então, como eu falei, esse TNT vermelho que eu utilizei para criar as formas, no futuro, quando eu terminar toda a parte da coleção, vai ser trocado pelos design têxteis que eu tô fazendo agora, que eu não vou falar para vocês, mas eu já comecei a fazer um deles, o primeiro. Mas quando eu comecei a fechar tudo isso, eu vi a necessidade de ter algo que sustentasse esse design têxtil no corpo da pessoa, que estivesse desfilando, que estivesse usando. Então eu projetei alguns acessórios corpóreos, tudo foi feito digitalmente primeiro, no Illustrator desenho, porque realmente daí foi uma parte que eu não entendia absolutamente nada, foi tipo entrando de venda num negócio novo que eu nunca tinha visto, que foi ferros, arames, soldas, tintas de ferro, uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha feito. Eu nunca mexi nisso, mas eu precisava testar, porque se eu quisesse que o design têxtil desse certo, eu precisava de alguma coisa que sustentasse no corpo quando tivesse a coleção pronta. Mas eu não quis deixar para quando eu estivesse fazendo isso, porque eu sabia que essa é uma coisa totalmente nova e que talvez não fosse possível. Então eu acabei testando e deu certo, depois de inúmeras tentativas, erros e acertos, e não gostei, prefiro fazer de novo, testar de novo, até que deu certo. E ali sim, daí encaixou tudo e eu percebi, tá, minha coleção vai sair porque eu testei várias coisas e vai dar certo porque eu fiz os testes. Então eu fiz um acessório corpóreo, vou mostrar fotos pra vocês. Tem uma foto que eu fiz uma foto que eu tirei quando eu terminei ele, pra mostrar pras pessoas. Então eu vou deixar aqui pra vocês também verem. E nisso encaixou tudo, porque esse acessório corpóreo vai sustentar o design têxtil quando a pessoa estiver vestindo ele. E nisso, com esses ferros saltando pra fora do corpo, essa forma e esse volume vai dar toda a transformação do objeto pipa que eu realmente queria. E com todas essas experimentações, com esses testes, com essas fotografias, com tudo que eu fiz, eu consegui construir minha coleção realmente daí, daquele jeito tradicional de você juntar tudo isso, criar looks e fazer o line-up da tua coleção. Então, a partir de todos esses testes, experimentações, eu fiz isso. Eu não vou me prolongar sobre isso agora, porque eu quero mostrar nos próximos vídeos os looks escolhidos e no processo de estar fazendo eles. Eu posso falar pra vocês que tem uma parte ainda que eu não vou falar, que é sobre a alfaiataria, que eu precisei criar algumas peças de alfaiataria para os looks, porque eu queria que o corpo tivesse vestido, e eu sabia que o design têxtil não ia abranger todo o corpo, ia abranger só uma parte do corpo. Então, nesses 3 looks que eu tenho que fazer, o design têxtil vai abranger um deles a frente, o outro a lateral e o outro as costas, porque era outra coisa que eu queria brincar também, de você estar utilizando partes importantes do corpo com peças que eu acho potenciais do que eu criei. Mas sim, tem alfaiataria também para as pessoas, para as modelos e para os corpos estarem vestindo, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu quero fazer um vídeo só de alfaiataria, mostrando o processo que eu fiz, que eu também fiz experimentações e testes no manequim. E só para finalizar, eu queria falar para vocês, no
processo que eu estou agora. Eu estou fazendo o primeiro design têxtil de 2 metros, que está aqui em outro canto da minha casa. Ele tem 2 metros, então eu criei o tear manual também. Preguei os pregos. Ele tem 2 metros por 1,40, como se fosse um tecido normal. E eu estou fazendo o primeiro deles. Tá sendo um processo muito lento, quase doloroso, mas satisfatório por ver que está dando certo e eu estou percebendo que está criando o que eu gostaria que está na minha cabeça. Mas sim, é um processo muito lento, então eu não sei quando vai sair um vídeo sobre o design têxtil, que eu também quero mostrar um vídeo do meu processo de estar fazendo ele. Provável que daqui um mês e meio, eu mande aqui pra vocês. Mas é isso, gente, por hoje. Essa foi a primeira parte dessa minissérie. Eu quis mostrar um pouquinho sobre as partes mais teóricas de todo o conceito, que eu nem falei em conceito, mas do objetivo por trás dessa coleção, desse trabalho que se chama Pipa, que eu estou muito orgulhoso de estar fazendo. É um projeto que eu acredito demais, não querendo falar que é meu, mas eu acredito muito nele. E é o primeiro projeto que eu acredito realmente no potencial dele. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa série, porque essa coleção é muito importante pra mim. Então, se vocês gostarem desse vídeo, comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Me seguem lá no Instagram, se inscreva aqui no canal, por favor. Deixe seu like, que é muito importante pro engajamento aqui no YouTube. E é isso, até domingo que vem.